Saúdo os amados irmãos com a santa paz do Senhor, amém. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Merijane. Eu queria deixar uma palavra para nossa meditação, para nossa reflexão, que se encontra em Êxodo 23, versículo 2. Só um versículo. Mas vamos orar? Vamos pedir assim a presença de Deus em nossas vidas para que a gente possa descansar. Porque só a presença de Deus nos faz descansar, nos faz repousar. Mas vamos orar? Vamos orar aqui o Salmo 3, do 1 ao verso 7. Aleluia. Amém? Não, só até o verso... Só até a parte A do verso 7. Que diz assim, o primeiro. O tópico diz assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem, da minha alma não há salvação. Não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu. Só a parte A do verso 7. E a gente tem que clamar, a gente tem que confiar. Confia no Senhor. Confia de todo o teu coração. A gente precisa ter a confiança de Davi. A confiança de Abraão, a fé de Abraão. Davi aqui estava clamando porque milhares e milhares tinham se levantado contra ele. E muitos diziam que não havia salvação para a sua vida. E Davi confiava tão somente em Deus. E ele clamou e Deus ouviu o seu clamor. E ele diz, levanta. Primeiro ele diz, eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. A nossa fé, a nossa esperança tem que estar em Deus. Eu estou vendo, muitos de nós estamos vendo aí a luta que está para se trazer essa vacina, para se aplicar essa vacina. E até muitos de nós mesmos tiramos os olhos do Senhor para colocar os olhos na vacina. Você vai seguir seu coração. Você vai tomar se você quiser. Não estou aqui para lhe dizer se tome ou não tome. Segue o teu coração. Mas a gente não pode colocar as nossas esperanças, as nossas expectativas, a nossa confiança naquilo que a mão do homem produz. A gente tem que colocar a nossa, olhar para o céu. Olhar para onde, de onde veio o teu socorro. Quem te guardou. Ah, se não for a Deus... O que seria de nós, Israel, se não fora o Senhor que tivesse nos guardado? Se não fosse Deus, você estaria aqui. É Deus que nos guarda, é Ele que nos sara, é Ele que nos protege, é Ele que nos abençoa. Deus é a nossa porção aqui nesta terra. Deus é a sua porção aqui, mulher. É a porção que você precisa da saúde, da força, da vida, do ânimo, da paz, da alegria. Ai, irmã, mas é pequeno. Mas você tem. Você conhece a palavra, você conhece o Deus que você serve. E se você morrer, foi porque Ele assim o quis. Se foi alguém da sua família, porque Ele quis. A gente não deve estribar a nossa confiança em nós mesmos, na medicina. Claro que foi Deus que capacitou os homens aí, através da medicina. Deus está nesse meio, mas a gente não deve colocar nossos olhos, a gente tem que fixar os nossos olhos no Senhor. Vamos fazer aqui uma breve reflexão do que está acontecendo aí, irmãos.
Isso tudo aí é a mão de Deus pesando sobre o homem. E onde é que está a cura, irmã? É o homem que vai produzir a sua própria cura, que vai produzir a nossa própria cura. É aquele que enviou a peste. É aquele que trouxe a peste. Não estou te induzindo aí nem para um lado nem para o outro. Peça sabedoria, peça direção de Deus. Não estou aqui para te dizer que caminho você deve andar. Eu estou aqui apenas para trazer as boas novas, a novidade de vida para mim e para você. Que Deus te abençoe, que Deus alcance hoje sua parentela, sua família, que Deus visite suas necessidades, visite seu celeiro, visite sua saúde, visite esse que se encontra aí acamado num presídio, cativo, preso, aprisionado, cadeias espirituais, correntes venham ser quebradas, aniquilado, que toda reunião feita no inferno venha ser desfeita, que a agenda de Satanás que está lá, o meu e o seu nome, para descer a sepultura, para descer o inferno, que Deus hoje possa riscar o meu e o seu nome e o nome dos nossos, da agenda do diabo, e escrever no livro sagrado dele o meu e o seu nome e o nome da nossa parentela e da nossa família, para que haja salvação no meio de nós. Amém? Assim eu oro, crendo no poder, na graça e na misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, amém. Peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que esteja me conduzindo através de sua santa e gloriosa palavra, que essa semente caindo na terra chamada o meu e o seu coração, ela possa produzir frutos e frutos dignos da glória de Deus. Amém? Êxodo 23, versículo 2, que diz assim. O tópico diz assim: o testemunho falso e a injustiça. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Mas eu só quero ficar com essa parte A, com a parte A do versículo que diz assim: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Isso aqui é conselho de Deus, irmãos, para aquele povo. Não sigam a multidão para fazeres o mal, para fazeres as coisas erradas. E muitos de nós estamos assim. Essa palavra hoje é para mim e para você. Qual é o povo de Deus hoje? Quem é o remanescente? Eu, que sou cristã, crente. É você que é crente, cristão. Esse é o remanescente do Senhor, ainda aqui na terra. E espero que venham muitos e muitos e muitos mais. Mas o povo de Deus hoje é você. O povo de Deus hoje sou eu. E essa palavra é para mim. Não seguirás a multidão. E muitos de nós estamos assim. Seguindo a multidão. Ai, irmãos, eu estou dentro da igreja. Dentro da igreja e seguindo a multidão. Longe de seguir a Cristo. Longe de seguir o verdadeiro evangelho. Estamos só no meio da multidão. Às vezes sendo levados por vento de doutrina, por doutrinas humanas, às vezes até por doutrinas de demônios, seguindo a multidão. Lembra daquele povo ali que seguia Jesus de longe, seguia Jesus, uma multidão seguia Jesus. Muitos deles não conheciam Jesus, nem sabia que Jesus tinha vindo, que era o Filho de Deus, que estava ali para salvar, porque eles queriam aquilo que Jesus estava proporcionando: milagre, cura, bênção, mas longe de seguir Jesus, eles estavam apenas seguindo no meio da multidão. E às vezes estamos assim, irmãos, seguindo Jesus de longe, no meio da multidão. E a palavra está dizendo, não seguirás a multidão para fazeres o mal. E muitas vezes nós estamos
seguindo a multidão. Não posso dizer que você está fazendo mal, porque se estamos fazendo mal a nós mesmos. Estamos seguindo a multidão. Quer ver uma prova? A religião, irmão, ela muda sua rotina. A religião, ela só muda a sua rotina. O evangelho muda as pessoas. Se você mudou, se você foi transformada, então você segue a Cristo, porque é impossível um homem ter um encontro com Cristo e continuar sendo igual. Não tem como eu ter um verdadeiro encontro com Jesus e eu vou continuar sendo a velha criatura, a mesma velha Mary. Isso é impossível, irmão. É impossível, porque quando a gente tem um encontro com Cristo, Ele arranca tudo, Ele arranca todo o nosso velho homem. Era impossível alguém ter um encontro com Jesus ali e voltar doente. Toda vez que Jesus curava alguém, Ele perdoava os pecados e dizia: vá e não peques mais. Vá, a tua fé te salvou. A pessoa recebia a cura e recebia o mais importante, que era a salvação. Não voltava doente para casa, não. O gadareno, ele teve um encontro com Jesus. Os demônios foram dissipados para o inferno e o homem saiu dali um missionário. O homem que era possesso de demônios teve um encontro com Jesus. Sua vida foi transformada e saiu dali pregando a palavra. Jesus disse: vai. Ele disse: Jesus, deixa eu te seguir. Jesus disse: não, vai para a tua casa e conta o que é que eu te fiz. Conta as novidades de vida. Mostra para ele. Não precisava nem o homem abrir a boca, irmão. E assim tem que ser. Nós temos que ser assim. A palavra diz que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que a gente dá testemunho de Deus, que somos cartas escritas aqui na terra. Que somos o bom perfume de Cristo. Temos que dar testemunho por onde a gente passa. E como é que está a minha vida? Que testemunho que eu dou de que eu sou uma nova criatura, de que eu sou seguidora de Jesus e não do mundo. E muitos de nós continuamos iguais, doentes. Dizemos que tivemos um encontro com Jesus e continuamos doentes. Doentes por dentro. Feridos, amargurados. Quando vem uma prova, a gente se volta contra Deus. A gente se rebela contra Deus. Porque não aceita. Por quê? Porque somos doentes. Porque somos fracos. Porque somos meninos. Porque não amadurecemos, não crescemos e não entendemos o Evangelho. Não entendemos o Evangelho, porque o Evangelho, irmão, o Evangelho, ele é cruz. O Evangelho não é esse negócio que andam pregando, muitas igrejas pregando mel aí para abelhas, não. Não é esse negócio que fica juntando um bocado de abelhas no mel, não. O Evangelho é cruz. É padecimento. Quem disse a você que Evangelho é isso aí, oba-oba? Não, irmão. A gente que entendeu diferente. A gente que entendeu. Sabe por quê? Porque a gente não medita nas Escrituras. A gente não medita. A gente não se deixa ser instruído pela palavra de Deus. E a gente fica aí seguindo a multidão. O povo diz: olha, faça isso, você faz. Tome isso, você toma. Receba isso, você... Comendo comida. E olha que às vezes a comida que nos dão para comer não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma, o Evangelho que nos leva para o reino da santa morada de Deus. Aleluia, Jesus. Seguindo a multidão. A gente está seguindo, continuamos doentes. Porque se tivesse seguindo a Cristo, a gente não estaria mais doente. A diferença, irmão, de quem segue a Cristo, porque quem segue a Cristo é imitador de Jesus Cristo.
Quem segue a Cristo é imitador, vive como Jesus, vive como Cristo. Foi que Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo era lá gentio, que vivia lá no mundão, Paulo era o quê, irmão? Paulo era rico. Paulo estudava na maior faculdade ali, Gamaliel. Era um homem ali da sociedade, um homem de bens, um homem de posses. E aí, irmã, persegue a igreja, né? E quando ele passa para o evangelho verdadeiro, o que acontece com eles? Ele passa necessidade. Ele passa fome. Deus coloca um espinho, uma doença em Paulo. Paulo começa a ser açoitado, perseguido, preso, apanhando nas praças. É assim, irmão. Quando a gente está no mundo, a gente tem, no evangelho a gente não tem, tem a graça. Porque Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Você tem a graça. Está doente, mas tem a graça. Está sendo açoitado, mas tem a presença de Cristo. Está sendo perseguido, mas tem a graça. Está passando necessidade, mas tem a graça. Tem um espinho na carne, mas tem a graça. E quando Paulo estava lá no mundão, cheio de arrogância, cheio de soberba, cheio de posses, cheio de dinheiro, ele tinha graça? Não, ele tinha só a palavra, ele tinha só as letras. Ele conhecia as letras. Há uma diferença, irmão. Há uma diferença de quem serve e quem não serve. Há uma diferença. O evangelho é esse que Paulo vivia. Era esse aí que Paulo... Perseguições, lutas, açoites, naufrágio. Ele mesmo conta lá, não me lembro qual é o capítulo, lá em Coríntios. O que ele passou por amor ao evangelho de Cristo. E a gente está querendo o evangelho de oba-oba, seguindo a multidão, irmão. Seguindo a multidão. Olha ali, tem um pastor que revela, e tem um homem que revela. E a gente vai correndo atrás de heresia, de revelação, irmão. Corre aqui, a maior revelação que você vai ter aqui, ó, na palavra. Deus vai te revelar o que Ele quer para a sua vida. Eu sempre fui guiada assim, irmão. Sempre fui guiada assim, mesmo cambaleando no evangelho, engateando, ainda estou engateando. Mas quando eu queria algo da parte de Deus, Deus falava comigo no meu quarto, no meu secreto, e eu ia para a palavra e Deus confirmava. Sempre foi assim. Sempre. Quando eu ia para a igreja, que eu dizia assim, Senhor, fala comigo, mas fala através da palavra. Não através do homem, mas da palavra. E quando falava lá, pregava a palavra e dizia, Senhor, isso é eu, essa daí sou eu, essa aí é para mim, no meu íntimo. A gente tem que parar de seguir a multidão. Quem somos nós, irmãos, no meio da multidão? Estamos dentro da multidão. Quem eu sou no meio dessa multidão? Ali no meio da multidão, a mulher do fluxo de sangue, ela estava embaixo de joelho, clamando, adorando, cheia de fé. Se tão somente eu tocar, eu só preciso tocar nas orlas das vestes de Jesus, e eu serei curada. E tinha uma multidão em cima, de pé, apertando, espremendo, comprimindo Jesus. Quem somos nós no meio dessa multidão? Quem somos nós? Aleluia, Jesus. Quem segue a Cristo é imitador de Cristo, vive como Cristo, ama como Cristo, perdoa como Cristo, se relaciona com as pessoas como Jesus se relacionava. Tem um caráter dele, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, não quis o lugar de Deus, se fez servo, veio para nos ensinar a servir, a ser obediente aos mandamentos do seu Pai. Aleluia, Jesus. Deus disse, não seguirás a multidão para fazeres o mal. E é o que nós temos feito durante toda a nossa vida. Quando a gente vivia lá no mundão, o que é que a gente fazia? A gente seguia a multidão, a gente seguia o trio.
Quando a gente vivia lá no mundão, o que é que a gente fazia, irmão? A gente seguia os batuques do trio, a gente seguia o barulho da garrafa, a gente seguia os colegas que fumavam droga, a gente seguia as colegas que iam pra praia com um fio lá dental, a gente seguia o mundão, a gente seguia as ordens do diabo. Quando a gente estava no mundão, a gente seguia a multidão para fazer o mal. Olha para os presídios, irmão, olha para os presídios. Jovens ali que seguiam a multidão e está lá dentro. Jovens ali que seguiam a voz do diabo e está lá dentro. Homens, mulheres, homens que Satanás disse, mata tua esposa, matou, está lá dentro. Mata aí teu companheiro, mata teu amigo, está lá dentro. Mata fulano de tal, está lá dentro. Recebe aqui que eu vou lhe dar esse dinheiro para você matar e está lá dentro. Tá traficando, vai, o diabo mandando seguir a multidão e está lá dentro. Olha lá, irmãos. Olha lá. Tudo seguindo a multidão. E agora eu vou para a presença de Deus para seguir a multidão. A multidão, eu vou continuar seguindo a multidão. Dizendo que estou seguindo a Jesus igual. Quando Jerusalém é invadida ali, irmão, quando Jerusalém, falar com calma. Quando Jerusalém ali é invadida, e Daniel é levado cativo à Babilônia, ele não se misturou, não. Ele não deixou de seguir a Deus, não. Ele não seguiu os deuses daquele povo, não. Ele não comia as comidas consagradas daquele povo, não. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus. E quem tem a presença não perde a sua essência. Pode ir para onde for, ele leva a presença junto com ele. Ele não segue a multidão, porque ele já tem um caminho para seguir. Sejamos sempre a essência e nunca a aparência, porque é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Você pode estar no lugar que você estiver. Se você tiver a essência, você vai fazer a diferença. Mas quando só temos a aparência, aí perdemos, aí a gente se mistura, aí a gente come, aí a gente segue a multidão. Daniel tinha presença de Deus, e para onde ele ia, ele levava essa presença. A presença de Deus é quem... Sabe quem é que tem a presença de Deus? É aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. É aquele que Deus disse, olha, não desce, ele não desce, não sobe, ele não sobe, não pega, ele não pega, não faz. E ele não faz. É que não segue a multidão, esse que tem a presença. Esse tem a presença de Deus. Ele conhece a voz do seu Deus. Em Atos 19, 22 diz assim, uns, pois, clamavam de uma maneira, outras de outro, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se ajuntavam. E muitas vezes a gente está assim, se ajuntando, a gente está tudo junto clamando, mas não sabemos nem por qual causa estamos nos ajuntando. Eu vou ler novamente para você entender. Uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinha ajuntado. Quando a gente está no meio da multidão, às vezes a gente está no meio de uma multidão, sendo lavada pela multidão, e a gente não se sabe nem por que causa a gente está ali. E o ajuntamento é confuso. Abraão queria muito um filho. Abraão queria muito um filho, um filho. Estava debaixo de uma promessa.
Era só esperar o tempo da promessa. Mas Sara disse que nada. Esse negócio aí está demorando muito. Eu não vou ficar aqui esperando. Eu vou seguir a multidão. A multidão aqui, quando a mulher estéril arruma outra esposa e pare para poder dar continuidade à sua descendência. Sara vai lá, pega Agar e manda se deitar com Abraão. E ali aquilo ali gera o quê? Discórdia, confusão. Por quê? Porque Sara quis tomar o lugar de Deus, se apressando, dando um jeitinho. E Sara queria seguir a multidão. Não siga a multidão não, irmão. A gente não deve seguir a multidão, a gente deve ser guiado pela voz do Espírito Santo de Deus. Tem gente aqui que está me ouvindo e está entendendo o que é que Deus quer falar para ela. Tem gente que já entendeu o recado de Deus. Aleluia. Salmo 32:8 diz assim: diz o Senhor, eu instruir-te-ei, guiarei no caminho a seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Diz o Senhor, eu instruir-te-ei. Quem vai te instruir é Deus, quem vai me instruir é Deus. Eu instruir-te-ei, guiarei no caminho. Quem vai me guiar no caminho? Porque o caminho é estreito, apertado. Quem vai me guiar neste caminho a seguir e me aconselhar e me ter debaixo dos seus olhos é Deus. Deixa Deus te conduzir, mulher. Deixa Deus te conduzir nesse negócio aí. Não toma tuas próprias decisões sem antes consultar qual é a vontade de Deus. Mas sabe quem é que está nos instruindo, nos guiando? É o nosso eu. Eu quero assim, eu faço assim. Deus diz não vai, eu digo eu vou. Deus diz não pega, eu pego. Deus diz não suba, eu subo. É a minha vontade que prevalece. Outro que nos guia é o mundo, irmão. O mundo. E Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que, irmã? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não deve se enquadrar no mundanismo que nos cerca. Não viver igual ao mundo, não fazer as mesmas coisas. Mas a gente deve se transformar, deixar a nossa mente ser transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É viver diferente. O mundo está indo numa mão, a gente está indo em outra. O mundo é que me guia. Eu sigo a multidão que não serve, que não conhece a Cristo. Isso me torna igual a qualquer um. E se eu sou igual a qualquer um, jamais eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que nossa vida não muda. Você acha que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é essa aí? Onde o mundo está doente, morrendo de vírus, morrendo de bala, morrendo de fome. Filho contra pai, pai contra mãe, e assim a loucura toda aí. Você acha que é essa boa vontade de Deus? Não, irmão. É não. Aleluia. Mas a gente não deixa Ele nos instruir, nem nos guiar, nem ser o nosso caminho, nem nos aconselhar. E quando Ele nos aconselha, nós ouvimos, mas não damos importância. E não obedecemos. Quem nos guia é a mídia. Quem nos guia é o GPS. Andamos com a multidão. Abraão queria uma esposa para seu filho Isaque. Aí ele chama o servo e diz ao servo, eu não quero uma mulher dos cananeus para meu filho, não. Vai lá, no meio da minha gente, vai lá no meio lá do meu povo, na minha terra, e traz uma esposa para meu filho Isaque, porque eu não quero uma mulher daqui dos cananeus, aonde eu moro, aonde eu estou vivendo, não. Não é porque você está vivendo aí que você tem que arrumar um marido aí.
Ele diz, não, vai lá no meio do meu povo, é lá no meio do teu povo. Onde é o teu povo? O povo de Deus. Abraão não seguiu a multidão, não. Ele não se misturou, ele disse, vá ao lugar certo e Deus te mostrará a moça. Muita gente está se misturando. 2 Coríntios 6,14 diz, não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comunhão a justiça e a maldade, o que comunhão pode ter a luz com trevas? Aí no versículo 15 diz, que harmonia há entre Cristo e Belial? Que de comum, o que há de comum entre o crente e o descrente? E muita gente está buscando o seu Isaac aonde? Redes sociais. Muitos crentes têm buscado mulheres, maridos aonde? Redes sociais. Abraão diz, não, vai lá no meio do meu povo, vai lá na minha terra. Quem disse que eu vou pegar aqui uma cananeia para meu filho Isaac? Não, aqui não, porque não há comunhão. Ele diz, a palavra diz, não se ponha em julgo desigual com descrentes. Esse negócio de você ser ovelha, está buscando gatinho no mundo, está buscando, não, filha, vai dar errado. Não vai dar certo. E muita gente está se pondo em julgo desigual, buscando mulher no mundão, buscando homem aí na internet, e depois vai pagar preço. Vai pagar. Porque não há comunhão. Não há comunhão. Em trevas com luz, não há comunhão Cristo com Belial. Aí depois vem o divórcio. O que tem de crentes aí se divorciando, só Jesus para ter misericórdia, seguindo a multidão. Me traiu, eu vou me separar porque eu estou seguindo a multidão. Meu casamento está uma bagunça e está tudo errado aqui, eu vou me separar porque eu não aguento essa mulher chata, essa mulher é uma goteira, essa mulher é isso. Eu vou seguir a multidão e vou me divorciar. E duas coisas Deus odeia. Lê lá, Malaquias 2,16. Deus diz assim, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso. Não sejam infiéis. Vou ler novamente. Duas coisas Deus odeia. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também o homem. Deus odeia o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. E o que tem de homens aí se cobrindo de violências no casamento, seguindo a multidão, batendo em suas esposas. É Deus que está dizendo, não é irmã Marijane não, viu? Deus diz que odeia o divórcio e odeia o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Para você que quer se divorciar, para você que espanca, o que a gente tem visto ultimamente aí, de pastores batendo em suas esposas, que os filhos agora deu para filmar, deu para gravar. E vai tudo para onde? Para a internet. Para desmoralizar o evangelho, mas o evangelho não vai ser desmoralizado nem por mim e nem por você. Ele será sempre o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem homem, não tem Satanás para manchar. Nós é que vivemos de capa, de aparência, seguindo a multidão. Homens espancando, líderes espirituais tocando terror em suas casas. E depois sobe no altar para pregar o quê? Pregar o quê? Deus está te vendo. Deus está vendo tudo. E muitos de nós só temos cargos. Somos cheios de cargos e vazios de Deus. Cheios de cargos. Vivendo igual a todo mundo. Cheio de cargos e totalmente vazios de Deus. Estamos deixando de seguir a Cristo. De seguir as escrituras para seguir o mundo, seguindo a multidão, seguindo as pessoas. Jesus disse, se alguém quiser vir, Lucas 9, 23, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo
que a gente não se nega. É por isso que a gente não é transformado. É por isso que a gente não é liberto. É por isso que a gente não é imitador. É por isso que a gente não tem o caráter de Cristo. É por isso que a gente não pode nem ser chamado, eu mesma, falando por mim, não posso nem ser chamada de cristã. Porque cristãos são pequenos cristos. Paulo podia. João podia, Pedro podia, Tiago podia e outros lá tantos. Mas eu... Jesus dizia, pois, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É a cada dia, você toma a sua cruz. Eu preciso tomar minha cruz todos os dias. João 8, 31, 32, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Presta atenção. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso permanecer na palavra. A palavra do Senhor diz que o homem prudente, que aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor, é igual ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as tempestades, veio os ventos impetuosos, veio a ventania, veio tudo, mas não derrubou a vida espiritual daquele homem, porque aquele homem estava alicerçado na rocha. A minha vida espiritual, a minha casa espiritual tem que estar alicerçada, mas é quando eu ouço a palavra do Senhor e pratico, aí eu sou comparada a um homem ou uma mulher prudente, não tola, não insensata, que ouve e não pratica, e vem qualquer coisa e me derruba. Eu não vou seguir mais a Jesus não, porque apareceu essa doença aqui. Eu vou largar, é muita prova, é muita luta. Eu tenho que largar a mentira, tenho que largar o roubo, tenho que largar o adultério, tenho que largar a pornografia. Eu não gosto desse negócio de vestir roupa assim não. Eu não posso largar isso aqui não, eu não posso isso não, eu não posso aquilo não, eu vou largar, é muito difícil para mim. Homem sensato. Quer edificar sua casa na areia? Pode edificar. Provérbios 4, 27 diz assim, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Retira teu pé do mal. Rapidinho aqui, para não ficar muito longo. Josué 14, 15, Josué diz assim, porém se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. João 14, 23, Jesus disse, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e nele faremos morada. Deus quer fazer morada em mim e você. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo deseja fazer morada em mim e em você. Amém? Que Deus te abençoe.